Olá, estamos de volta para cumprir uma pendência importante na discussão sobre interpretadores e máquinas virtuais. Quais suas vantagens e desvantagens? E no caso, a comparação direta com o hardware, né, como ambiente de execução. E um tópico que ficou pendente era a segurança, né, um tema complexo, né, é outro tema sobre o qual tirar conclusões não é trivial, né? Chegar a vereditos, né? Fechar a questão sobre segurança não é trivial. E no caso das máquinas virtuais, sim, elas proporcionam ah, dif, recursos diferentes, né? Existe uma diferença na maneira como elas permitem tratar a segurança. O que nos faz lembrar que portabilidade não é tudo, né? Na adoção desse esquema de implementar linguagens, ou seja, interpretadores e máquinas virtuais. E lembrando que isso já foi mencionado, lembrando aquele exemplo assim, é apenas um exemplo, né? Apenas uma anedota da Microsoft adotando máquinas virtuais, né? No caso do .NET, ali por 1999, que era uma época onde acho que não se vislumbrava a portabilidade como uma vantagem, assim, tão óbvia para a Microsoft, né? Haja vista que para a Microsoft a plataforma é bem padronizada, né? É o Windows com Intel. Eu vou começar a discussão falando de Java, né? Porque foi uma discussão bem presente para quem acompanhou na época, né? Bom, enfim, Java é uma linguagem que assim se consolidou mesmo em 1995. Ela vinha de um projeto interno da Sun Microsystems, né, que é uma empresa que não existe mais. Ela foi vendida para a Oracle. Mas a Sun era uma empresa de hardware, né? Só que ela estava interessada aqui nesse projeto. O projeto da linguagem, o nome original era Oak, né, Carvalho, né, O-A-K. E visava set-top box, né? Aquelas caixinhas associadas à televisão, TV a cabo, que é um problema por ter um hardware diversificado, né? Diversos fabricantes, diversas arquiteturas, essas arquiteturas muito pequenas, né, para sistemas embarcados, ela é ainda mais diversificada do que os PCs, os desktops da época. Então, portabilidade era uma questão, então daí vinha a ideia da máquina virtual. E no final, enfim, o nome Oak já existia como uma linguagem, eles tiveram que mudar, escolheram um tipo de café, né? Que é o tipo e a origem, né? A ilha de Java fabrica um café bem típico, que é o café que eles tomavam muito, então ficou Java o nome da linguagem. Mas uma das diversas inovações que a linguagem apresentou na época, hoje são ideias até naturais, mas óbvias, entre aspas, né? É óbvio até que alguém mostre pela primeira vez, né? A partir do momento que alguém mostra pela primeira vez. Então, uma das ideias era a ideia de carregamento pela rede. Tá? Então, além da portabilidade, a máquina virtual Java era uma máquina que você podia passar uma URL, um endereço de rede, de onde viria o programa. Isso foi bem chamativo na época. E com base nisso e com base na portabilidade, o projeto até não tinha ido muito para frente, né? A ideia lá do set-top box, e já era um projeto que estava ali em compasso de espera quando surgiu a www com os navegadores, né? O Mosaic, o Netscape, e a ideia era que você pudesse justamente transferir programas. E esses programas eram em Java, né?
E existia lá os chamados applets, né, pequenas aplicações. Mas a novidade dos applets, quer dizer, programas que vinham pela internet e eram rodados no seu computador, despertou dúvidas de segurança. Tá? E o tratamento principal dado pela máquina virtual Java para esses applets era a ideia de sandbox, ou seja, um cercadinho de areia, né? Uma área meio que confinada. É uma analogia aqui, uma metáfora com a ideia de segurança nas praias, né? A criança fica no cercadinho de areia, ela não pode sair dali e fazer nada errado. Então, o sandbox é uma espécie de ambiente de execução que não tem acesso a arquivos, não tem acesso à rede, ele é limitado nos poderes do que ele pode fazer, de forma que aí não há risco de segurança. Então, esse era o contexto, né? Outra coisa que se falava muito na época era que a máquina virtual fazia 19, eu não lembro o número, uma coisa assim, testes. Existia uma lista de conferência de possíveis vulnerabilidades que o código em bytecode, né, o código objeto recebido, ele era retestado, era reconferido, né, se esses quesitos eram atendidos nesse código. Então são série de questões de segurança, testes de segurança, que uma máquina virtual pode fazer por ser um software, por ser um aplicativo, por ser um programa. Tá? Fazer tudo isso em hardware, fazer algo equivalente em hardware, é muito custoso, porque teria que ser feito em circuito. Né? E, na verdade, você teria que também prever de uma forma mais rígida quais são esses tipos de vulnerabilidades a serem testadas ou confinadas, enfim. Então, o hardware vê menos. O hardware como ambiente de execução, ele tem uma semântica, quer dizer, ele tem no discurso do que ele proporciona menos recursos. Ele tem que ser mais básico, ele tem que ser mais seco, ele tem que ser mais no toco, assim, do que ele proporciona ao programador. E se o programador quer mais coisas, é com ele, é por conta dele programador. Né? O programador, se ele quer mais do que do que aquela máquina de registradores com a qual você pode fazer qualquer coisa, na verdade, né? Ela tem um potencial de fazer qualquer coisa. Então, que o programador faça suas conferências, que o programador faça, né? Já uma máquina virtual, por ser feita em software, ela tem mais coisas embutidas, mais coisas que ela faz para o programador, que o programador pode relaxar e descansar e deixar por conta da máquina. Esse é um pouco, já estou antecipando a mensagem. Só que eu vou falar nisso, eu vou tentar dar um exemplo disso, para um outro aspecto aqui que a gente encontra em Java, que são as exceções do tempo de execução. Tá? Que é uma série de conferências que ocorrem enquanto o programa está sendo executado, que isso é mais rico, é mais diversificado numa máquina virtual do que no ambiente de execução de hardware. Tá? Só pelo motivo de que implementar tudo isso em circuito, como eu já disse, seria muito custoso, né? Em portas lógicas, enfim, unidades de memória e etc. Bom, eu vou aqui passear, eu vou fazer uma grande especulação em torno de uma vulnerabilidade clássica aí dos sistemas e que é resolvida no Java, porque o Java tem essa exceção aqui, ó, que detecta quando alguém tenta acessar fora da região do array. Então, a máquina virtual Java sabe o que é um array, sabe o que é acessar fora do array. Então, ela avisa para você, ela dá um erro, ela dá uma exceção, melhor dizendo. Sendo mais preciso, ela emite uma exceção. Então, eu vou usar esse exemplo do ataque de buffer overrun, que eu vou explicar o que é. Isso é uma forma de apresentar, assim, apresentação que quer ser interessante, que busca a curiosidade aí do famoso ataque, do que é o ataque de buffer overrun.
Eu, de vez em quando, em provas, tenho essa questão de alguém achar que não, que isto a segurança é feita para... Não, isso aqui é um exemplo, né? Não é feita para isso, tá? A máquina virtual Java nos sentou com esse estudo de caso ali explicitamente como objetivo de projeto. Esse é só um exemplo entre milhares, tá? Esse é só um exemplo, mais um exemplo de milhares que podem acontecer dada essa estratégia geral das máquinas virtuais, tá? Então vamos ver esse ataque de buffer overrun. Eu deixei aqui um resumo, olha, é um ataque na entrada de dados. Seu programa, vamos dizer que seja um servidor, pode ser qualquer programa, pode ser até um programa de linha de comando, né? Claro que um programa de linha de comando, quem ataca tem acesso à máquina, né? Então não é esse interessante. Quem tem acesso à máquina pode fazer milhões de ataques, mas milhões é uma forma de expressão, né? Muitos ataques mais efetivos, né? Mas para quem está remoto, quem está na rede, você tem um servidor, seja um servidor web, né, que tem uma caixa de texto, ou seja um servidor de protocolo, uma API. Então, é nesse cenário que se dá o buffer overrun. Existe uma entrada de dados. Então, por dentro do programa, o que é que se espera? Que exista uma região, né, um array, que vamos chamar aqui de buffer, para receber os dados. Os dados vão entrar, vão ser digitados e escritos ali numa região da memória, numa array da memória. Claro que o programador tem que prever um tamanho para isso, não é infinito, né? Não é flexível, há de haver um tamanho um fixo. Só que durante a entrada mesmo, durante o recebimento, o programador esquece de conferir se a quantidade de informação que está entrando cabe. Tá? Então, ele esqueceu de conferir. Ele está conferindo por algum tipo de fim de mensagem. Né? Ele está procurando algo que indica, ó, terminou a mensagem, em vez de também estar conferindo o tamanho. Então, quem ataca envia uma string muito grande que extrapola aquilo. E o resultado é que numa linguagem, por exemplo, como C, onde tudo é ponteiro, né, muito próximo do hardware, da visão do hardware, o ponteiro extrapola o buffer e vai invadindo a memória. Tá? Até potencialmente, aí por sorte, por uma engenharia, quase que uma série de fatores se derem certo, então quem ataca vai conseguir escrever um programa na memória, um programa em execução. Um programa que passa a entrar em execução. É isso. Através da entrada de dados, ele extrapola e escreve na memória código de máquina que ele quer que seja executado naquela máquina com os privilégios desse programa servidor. Tá? Então não é uma string qualquer, é uma string que é string por um lado, ela é aceita como vários caracteres ASCII, só que entre aspas, propositalmente coincidente, esses mesmos dados, quando interpretados pelo código de máquina, fazem sentido. Tá? São um programa. Não é uma string aleatória, é uma string que passa por uma engenharia. Então eu fiz aqui figuras, né? Nós estamos representando aqui, cada linha é uma foto da memória. Aqui só me interessa o T1, eu estou usando só o T1. No T1 nós podemos ver um programa na área de texto, na seção de texto, no segmento .text. Esse .text quer dizer código. Né? Já vimos isso em diversos mapas de memória para trás, do RISC-V, né? Essa convenção aqui chamada de text, a área de programa. E aqui nós temos o program counter, que é um ponteiro que vai avançando. Ele pega uma instrução, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. De vez em quando tem um branch, né, ou um jump, ou um desvio. Aí ele pode ir para frente, pode ir para trás,
né? Geralmente é um laço, então ele vai contar algumas instruções e volta, né? Digamos, um servidor é um laço infinito, né? Ele executa algumas instruções e fica. E aqui, esse é o PC, o Program Counter. É um ponteiro do processador que sabe qual instrução puxar, né? Faz o fetch de uma instrução aqui em código de máquina. Tá? Mais para frente nós temos o buffer, né? Então aqui está um programa, essa aqui é uma versão muito simplificada para caber aqui, para dar tempo. E não é baseado na literatura, tá? Eu não sou um expert em buffer overrun, nunca estudei a fundo, é tudo muito aqui ilustrativo, tá? É um incentivo às pessoas buscarem mais informações, se aprofundarem, entenderem esse ataque. Então aqui nós temos um buffer global, como variável global. Eu estou usando um caractere aqui para que seja um byte, né? Faz de conta que essa minha memória aqui é de bytes. Então, dado lá o número, aqui uma constante de, sei lá, que seja 1024, 4096, enfim, 256, né? São comuns esses múltiplos de 2, né? Então, aqui, simplificadamente, tem uma representação do que seria uma faixa da área de dados onde está este buffer. Bom, então vamos seguir esse programa. Eu tenho aqui uma variável só para receber um caractere e um ponteiro que inicia no começo do buffer e vai ser incrementado. Ele incrementa e ali é gravado o novo caractere. Então aqui nós temos um laço que espera aqui algum tipo de fim, né? No caso eu representei aqui com end of file, mas enfim. Lê-se um caractere, aqui vem uma variável auxiliar, e grava-se lá e avança-se o buffer. Então, como não há uma verificação do número de caracteres que vem, então aqui eu fiz uma representação, os dados vão sendo escritos, faz de conta que é de trás para frente. Esse é um detalhe importante de entender lá como é que acontece na verdade isso. Mas aqui na minha representação vamos dizer que avança de trás para frente essa gravação e avança sobre outra parte dos dados, vai apagando ali os dados. Isso aí aqui já pode fazer o programa travar, tá? Então por isso que existem muitos fatores para dar certo esse ataque. Não é um ataque que é fácil, digamos assim, mas é um ataque comum, é um clássico, né? Ainda se comete essa vulnerabilidade, tá? Ela não é muito ensinada, né? Como a segurança na programação não é algo presente nas faculdades em geral, né? Nos cursos. Mas enfim, chega aqui e vai escrevendo, até que escreve na região onde o processador está puxando. Então, ele deve mandar aqui uma imensa calha, né? Um trecho enorme que é só para pegar a execução. Daí ele deve dar um jump para uma região onde está lá o código malicioso. Então, existem aí diversos cursos, por exemplo, os cursos de segurança, eu digo disciplinas de graduação de segurança do MIT, aí no YouTube. Tem uma primeira aula, geralmente, a apresentação. A segunda já é um laboratório de buffer overrun. Isso me chamou muita atenção, né? Atualmente, não é um curso antigo, é um curso atual. O ataque de buffer overrun, ele é um clássico, ele é uma vulnerabilidade que deveria já ser minimizada, mas tá aí. Bom, enfim, tem várias técnicas, né? Eu lembro que o OpenBSD, né, o sistema operacional que busca segurança, ele tem uma política interessante, uma região, um segmento de memória, ali na memória RAM, onde se executa, não se pode escrever.
E onde pode se escrever, não se pode usar como fonte para execução, como fonte de código. Isso aí já limita bastante esse ataque, tá? É uma política bem restritiva, é um ou exclusivo, né? Enfim, o buffer overrun é nosso objetivo, é só um exemplo, é só para ilustrar, para tornar atrativa a discussão. Mas o que eu vou dizer daqui a pouco é que o hardware não vai fazer, o hardware não enxerga os limites de um buffer, porque o hardware só trata com ponteiros. Tá? Ele não tem representado a ideia de array. Enquanto que numa máquina virtual, por ser de software, sim. Além de ter a ideia de ponteiro, digamos assim, ela tem essa noção de início e fim de um array. Ela é mais rica no que ela representa dos tipos de dados que a linguagem tem, tá? Tem propriedades representadas. Né? Então eu vou aproveitar esse mote aí para fazer uma digressão que me é muito cara, tá? Que é até que ponto o compilador está junto do programador. O compilador, eu vou dizer, a linguagem. Poderia ser um interpretador também, claro, né? Aqui eu pus compilador, mas vamos pensar a linguagem. Até que ponto a linguagem está junto do programador? Eles estão ali unidos. Então, meu exemplo aqui é uma linguagem gráfica que marca pontos. É uma linguagem de baixo nível, tá? Então, esse robozinho aqui indica uma máquina, quer dizer, uma linguagem, né? Um ambiente de execução, pode ser um compilador, enfim. De baixo nível. Quer dizer que ele é restrito, né? Ele tem que ser pequeno para poder ser implementado, mas ele não pode ser pequeno demais. Ele tem que ter uma mínima oferta de funcionalidades a partir dos quais se pode fazer qualquer coisa. Então, no caso aqui, é desenhar um ponto. Tá? Então, ele graficamente desenha um ponto. Então, se eu, programador, o programador, imagina um círculo e quero usar essa linguagem, eu vou ter que começar a marcar pontos formando o círculo. Então, eu, programador, sei que eu estou marcando o círculo, mas o ambiente não. Essa linguagem não sabe que tem um círculo. Eu fiz um círculo, aqui digamos que fosse o começo, né? Depois, digamos que eu marcasse mais e mais pontos e aparecesse um círculo aqui, como está aqui. Eu estou vendo um círculo. Eu como programador, eu como usuário, enfim, eu estou vendo o círculo. Mas se eu for na linguagem perguntar onde está o círculo, na verdade a linguagem não fala em círculo, a linguagem fala em pontos. Ela tem lá diversos pontos, muitos pontos. Mas é o que a linguagem permite representar. Assim, o que é que eu tenho? Ah, eu tenho um conjunto de pontos. Se isso é um círculo ou não, ela não sabe. Não está representado na linguagem. Então isso cria um desnível entre a semântica, enfim, entre o que a linguagem diz, entre os assuntos da linguagem, entre aquilo que ela permite representar e aquilo que eu penso como programador. Tá? Então, esse é um princípio geral para a linguagem de programação. A melhor linguagem, a linguagem que um programador deve buscar é uma linguagem mais próxima, onde o desnível seja menor. Entre o que eu penso e o que eu expresso na linguagem esses conjuntos sejam mais próximos. Tá? Claro que nunca que um sistema formal vai representar tudo que se passa na mente do humano. Né? O processo humano é riquíssimo e o próprio ser humano não dá conta de saber tudo o que ele mesmo pensa. Né? O pensamento humano ele é misterioso, intrincado para o próprio ser humano. Né? Bom, mas enfim, se você ainda assim tiver condição de expressar o máximo possível de ideias num formalismo, numa linguagem de programação, numa máquina, num compilador, enfim, tanto melhor. Né? E aí alguém vai traduzir para algo de mais baixo nível. Existe
equivalência com algo mais básico, e aí isso é convertido ou por compilação ou por interpretação, né? Virar esse momento, tá? Por quê? Porque máquinas, elas são limitadas, né? Não dá para fazer uma máquina. Quer dizer, tudo que existe funciona em cima de elementos básicos. Então você sempre traduz o mais diversificado e sofisticado em termos de mais simples, porque em algum momento você vai implementar, né? Então é mais fácil implementar um ponto, né? E aí, na verdade, você tem uma outra linguagem que converte para essa coisa de pontos. Mas enfim, o que importa é que nesta máquina de alto nível, eu posso perguntar onde estão os círculos, porque ela sabe, ela representa, tá? Por isso que a gente fala que é semântica, né? Porque ela representa mais próximo do que se pensa. Então aqui eu estendo essa ideia. Então a primeira linha aqui já foi explicada, né? Uma máquina de baixo nível trata de pontos geométricos, pontos gráficos até, eu trocaria aqui por gráficos. E a pessoa, o programador pensa em formas geométricas, então uma linguagem de alto nível aqui também tem formas geométricas. Já outro exemplo interessante é das operações aritméticas, que num baixo nível, eles são operações isoladas com dois números, né? Então, é como uma calculadora. Colocam-se os números e aciona-se a operação. Então, 2 mais 3 igual, né? Numa calculadora. É bem restrito, né? É o que acontece num processador, né? Já o ser humano às vezes pensa em fórmulas. Tá? A primeira linguagem, assim, a primeira grande linguagem reconhecidamente é o Fortran, cujo nome é Fórmula Translator, né? Quer dizer, o tradutor de fórmula, porque o programador, a pessoa tem em mente uma expressão aritmética, né? O termo melhor. Então, as linguagens, a partir daí, passaram a ter esse recurso da expressão. Você escreve uma expressão e aí ele traduz lá por baixo para aquela coisa mais básica, né? Então, o ponto aqui para encerrar é dizer isso, que no baixo nível, na linguagem de um processador, só existem ponteiros. Se você está executando um array, tá? Então você está pensando em array, tá sendo executado um array, que nem um círculo lá, você pensa em círculo, você está desenhando um círculo, mas você está vendo o array, você está vendo o círculo. O baixo nível não vê o array. A linguagem da máquina é uma linguagem de ponteiros, é uma linguagem de endereço, é avançar mais um, avançar para o próximo, né? É isso que ela enxerga. Ela não enxerga necessariamente limites, por exemplo, como a gente pensa no array. Então, daí que vem a ideia de uma representação em alto nível, que inclua isso. Então, as máquinas virtuais, elas vêm aqui. O básico delas é um pouco mais rico semanticamente, é um pouco mais rico no que pode representar do que uma máquina de hardware, né? Que é feita com circuitos. Eu já falei isso no início e estou me repetindo, né? O básico para operar com dados na memória é ponteiro. Com isso faz qualquer outra coisa. Só que ponteiro, só por ponteiro, tem N aplicações. Podem ser listas encadeadas, que aí não é array, enfim, né, estruturas de dados das mais diversas. E aí ele proporciona apenas aquele básico de ponteiros, tá? Ele não está sabendo se ele está fazendo uma estrutura encadeada, se ele está fazendo um array. Isso já vê quem olha de cima, quem olha em um nível mais alto de abstração. E as máquinas virtuais têm essa representação desses níveis mais altos. Ela sabe que o que é um array, que tem início e tem fim, por isso ela pode testar enquanto executa. Tá? Então, aqui é apenas uma repetição do que eu já falei. Há um desnível entre a forma como pensa o programador e as possibilidades de representação de uma linguagem de programação. A linguagem de programação será tanto melhor quanto menor for esse desvio, esse desnível. E aqui fica até uma heurística, né? Fica como uma recomendação geral.
A gente busca moldar a linguagem para que ela proporcione representações mais próximas daquilo que o programador pensa em termos de formulação do problema e da solução. Tá? Esse é como se fosse um ideal. Claro, boa parte disso se faz em bibliotecas, na forma de bibliotecas, muito mais do que na linguagem em si, né? No caso lá do círculo, né? Mas de tudo isso que você pode representar, uma parte é meio universal, é meio geral. Por exemplo, a aritmética, né? Então isso aí já valeria a pena estar na linguagem. Tá? Bom, então eu vou encerrar aqui dizendo isso, que máquinas virtuais e interpretadores, sendo programas, têm recursos que seriam mais difíceis de se implementar com circuitos digitais. E não é que a segurança seja perfeita, mas elas têm uma vantagem, a possibilidade de representar certas situações e assim pelo menos poder remediá-las. Segurança é sempre um assunto complexo. Eu só quero mostrar aqui que quem trabalha com segurança, quando trabalha com máquina virtual, ele tem mais recursos, ele tem mais chances. Tá? Dali até o resultado final da segurança ainda tem chão. Mas eu espero que com essa discussão aí dos níveis de abstração, de representação, talvez tenha ficado mais evidente porque essa ideia de usar máquinas virtuais tem é promissora, né? Ela promete também na questão de segurança. Então, até a próxima.